Espero que sim. Amores, olha só. Então, hoje nós vamos dar continuidade nos nossos assuntos relacionados aos vegetais, tá bem? Nas aulas anteriores, nós vimos então o ambiente em que os vegetais vivem, né? Algumas características deles, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as partes de um vegetal, tá bem? Lembrando, amores, que vegetal é a mesma coisa que plantas, tá? Então, quando a tia Aline falar plantas, é o mesmo que a tia Aline estivesse falando vegetais, tá bem? Vice-versa, beleza? Olha só, para vocês assistirem este vídeo, eu vou pedir para que vocês abram o livro de vocês de ciências na página 62, tá bem? Eu vou lendo, dando pausas, explicando, tá joia, amores? Então, vamos começar? Página 62. Partes de um vegetal. A maioria das plantas que conhecemos tem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Quando a gente fala que a maioria das plantas, é porque nem todas têm todas essas partes que a tia Aline citou, tá bem? Algumas plantas, elas não têm flores, elas não têm seus frutos, tá? Elas não têm, né, um caule, por exemplo. Então, nem todas as plantas têm todas essas partes, tá bom? Mas a maioria, sim, tá? Então, as partes de um vegetal, de uma planta são a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes, tá bem, meus amores? Vamos lá, vamos continuar aqui, tá bom? Cada uma dessas partes desempenha uma função, ou seja, cada parte de uma planta, ela tem uma função específica, tá? Ela não está ali, né, à toa, apenas para deixar a planta bonita, tá? Não, cada uma dessas partes tem uma função específica, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Aqui, amores, olha, nós temos, então, uma imagem, certo? Aqui nós temos as partes das plantas, né, de uma planta, e nós temos a função de cada uma dessas partes. A tia Aline vai ler para vocês, então, cada função aqui, tá bom? Então, vamos lá. As flores. As flores são os órgãos reprodutores das plantas que têm sementes. É das flores que se formam os frutos, tá? Então, as flores, elas contêm os órgãos reprodutores. É a partir das flores que vão se formar os frutos, tá? As folhas possuem clorofila, uma substância verde importante para a fabricação do alimento. Alguns caules verdes também realizam essa atividade. Então, a principal função aí das folhas é fabricar o alimento, tá? As plantas, amores, elas são seres vivos, elas necessitam de alimentos, tá? Então, as folhas, elas vão ter essa função de produzir o alimento, tá? As sementes, quando germinam, dão origem a uma nova planta. Então, as sementes aí, elas dão origem a novas plantinhas. Se a gente pega uma semente aí, por exemplo, de uma alface, uma semente de cebola, enfim, nessas casas de agropecuárias, geralmente vendem essas sementes, certo? Então, se a gente coloca essas sementes num solo fértil, num solo produtivo, nós vamos então gerar uma nova planta. Então, as sementes, elas dão origem a uma nova plantinha, tá bom? A raiz retira do ambiente a água e os nutrientes de que a planta precisa para viver. A raiz das plantas terrestres também serve para fixá-las no solo ou em outro suporte. Então, prestem atenção, amores, a raiz
ela tem algumas funções. Então, uma função, por exemplo, da raiz é dar suporte para ela segurar a planta, fixar a planta no chão, tá? Então a raiz ela vai dar uma base, um suporte muito grande para a planta ficar ali sobre o solo, tá? A raiz, amores, geralmente elas ficam embaixo, né? Por baixo no solo. Geralmente a gente não consegue visualizar a raiz das plantas, tá? A não ser que seja uma árvore muito grande e que a raiz dela seja tão grande que ela ultrapasse, né, o limite ali do solo e fica sob o solo, tá? Então a raiz ela vai ajudar a fixar, a prender a planta no solo. Além disso, amores, a raiz ela tem a função de quê? De retirar a água e os nutrientes, né, de que a planta necessita para sobreviver. Bom, os frutos abrigam as sementes. Então, os frutos, eles dão abrigo para as sementes, tá? Então, dentro desses frutos vão ter sementes, bom? O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. Então, ele é ali, amores, o sustentador das folhas, dos frutos, das flores, tá? Além disso, ele conduz a água e os nutrientes da raiz para as folhas e o alimento produzido nas folhas para as outras partes da planta. Então, além de sustentar, o caule também ele vai ser um condutor, ele conduz os nutrientes para todas as partes da planta, tá? Então ele vai levar os nutrientes aí para as folhas, para as flores, para os frutos e até mesmo para a raiz, tá bem? Então essas daqui são as partes e as funções de uma planta. Quais são as partes? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Ok? Então, cada uma dessas partes aqui das plantas, elas vão ter as suas funções. Cada uma com uma função específica. Bem? Nem todos os vegetais têm todas as partes. Foi o que a tia Aline disse no começo. Nem todos os vegetais, nem todas as plantas têm todas as partes que nós vimos aqui atrás, tá? Plantas como a samambaia e a avenca não têm flores e nem frutos. Foi o que a tia Aline falou. Olha só, essas plantinhas aqui, ó, a samambaia e a avenca, elas não têm flores e nem frutos. Elas são verdinhas, olha, elas não têm frutinhos, elas não têm flores, tá? Então, elas não têm todas as partes que nós vimos aqui atrás, tá bom? Além de não terem flores e frutos, os musgos também não têm raiz, não têm caule e nem folhas, mas produzem seu alimento e respiram como as outras plantas. Os musgos, amores, são essas plantinhas aqui, ó. Olha só, os musgos são plantas pequenas e habitam em ambientes úmidos. Nós podemos encontrar os musgos apenas em ambientes úmidos, tá? Então, ó, eles não têm raiz, nem caule e nem folhas, tá? Então, eles não têm todas as partes que nós vimos aqui atrás, certo? Mas mesmo assim, eles conseguem se alimentar, né? Produzem seu próprio alimento e respiram como as outras plantas. Então, amores, independente de ter ou não todas as partes, tá? Que nós vimos, independente disso, as plantas elas vão exercer todas as funções. Elas vão reproduzir, elas vão respirar, vão se alimentar, tá? Por quê? Elas vão utilizar outras partes para poder fazer, né, para poder realizarem todas essas funções que uma planta necessita, tá? Então, prestem atenção, nem todas as plantas têm todas as partes, tá? A maioria delas tem, mas nem todas. Então, vai ter plantas que não têm flores, que não têm frutos, que não têm raiz, que não têm caule, que não têm folhas,
tá? Mas elas mesmo assim vão exercer todas as funções de que necessitam para se desenvolverem, sobreviverem, ok? Beleza? Show de bola. Aqui, amores, um saiba mais, olha, Tia Aline vai ler um pequeno texto para vocês. Investigando a alimentação. Nossa alimentação inclui uma grande variedade de frutos, como a laranja, o caju e o tomate. Tomate é fruta, hein, amores? Mas existem muitos outros frutos que não são adequados para o nosso consumo, seja porque não são saborosos, seja porque são venenosos. Portanto, não coma frutos sem antes saber de que tipo eles são. Amores, olha só, tem plantinhas que têm frutos que não são comestíveis, ou seja, que não são apropriados para o nosso próprio consumo, tá? Então a gente não pode viu um fruto aí numa árvore e já pega e come. Não, a gente tem que saber se ele é próprio para o consumo ou não, porque alguns frutos são venenosos. Como é o exemplo desse daqui, ó, a laranja de Osage, tá vendo? O fruto do pau d'arco é um exemplo de fruto não comestível. Então esse fruto aqui a gente não pode pegar ele lá na árvore e comer,